The Winchesters prometeu nada e entregou exatamente o que prometeu. Hoje eu vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões do spin-off de Supernatural depois de assistir o primeiro episódio que saiu nessa semana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um Hunter há muitos anos aí, fã de Supernatural, e estava até de certa forma empolgada para The Winchesters, que vocês devem saber muito bem que é o spin-off de Supernatural. Mas caso você estava em outro planeta e não sabe que série é essa e do que se trata, eu explico bem rapidinho. The Winchesters é um spin-off de Supernatural que vai contar a história de amor não contada entre o John Winchester e a Mary, que são os pais do Jim e do Sam. A série começa ali no início da década de 90, com eles dois se conhecendo, e vai mostrar as aventuras que eles viveram junto, como eles se apaixonaram e como é que eles enfrentaram o mundo inteiro, enfrentaram os demônios e monstros que apareceram pelo caminho, enquanto eles lutavam também por seu amor. A história, inclusive, é toda narrada pelo próprio Jensen Ackles, que volta aí ao papel do Jim Winchester, e ele também está na produção dessa série junto com sua esposa Danielle Harris, ou Danielle Ackles, ela é acreditada das duas formas. Essa, então, é a série. E aí, quando a gente vai avaliar uma série que é um spin-off, existe uma regra, que pelo menos é uma regra que eu sigo e que eu inventei no caso, mas que é um consenso, sabe? De quando a gente vai avaliar um spin-off, a gente não pode comparar com a série original, porque não é justo. Até porque normalmente as duas séries têm até propostas diferentes, por mais que elas se passem no mesmo universo. E é o caso aqui. Supernatural era uma série criada com histórias de terror, com o propósito mesmo do terror, do horror, do suspense e tal. E The Winchesters não. É uma história de amor, sabe? Que por mais que se passe em um mundo sobrenatural, ainda assim é focada numa história de amor. Então são duas séries completamente diferentes. E aí você julgar uma pela outra, ficar comparando, isso era ruim, isso antigamente era bom e agora tá ruim e é diferente, não sei o que, não é justo, sabe? Porque as duas séries não têm a mesma proposta. Dito isso, começo aqui a minha lista longa de hipocrisia, porque eu vou comparar assim, não tem como, eu tentei, eu juro que eu tentei assistir esse primeiro episódio sem comparar, mas ficou impossível. Começando pelo fato de que o início de Supernatural, não tô nem comparando com a série inteira, porque aí realmente não seria justo, mas comparando com o primeiro episódio de Supernatural. Supernatural, o primeiro episódio, ele traz mistério, traz suspense, sabe? Traz terror, traz um caso, uma coisa chocante ali, que faz a gente ficar pensando naquilo e querendo muito assistir o próximo episódio pra saber como é que a história vai seguir e tal, e The Winchesters não teve. Como, por exemplo, o episódio começa ali mostrando a história do Jim e do Sam pequenos, tal, e a mãe dele pegando fogo no teto e fala, meu Deus do céu, tipo, nos primeiros minutos, o negócio já pega fogo literalmente. E aí a história vem pro tempo atual, né, ali de 2005, mostra o Jim indo atrás do Sam porque o pai dele sumiu. Mistério no ar, que a gente quer saber o que aconteceu com o pai deles. E aí eles vão atrás, vão numa caçada e tal, e tem o caso da semana, né? Porque é uma série procedural, né? Supernatural se iniciou como uma série procedural e tinha o caso toda semana ali que eles iam tentando resolver, esses casos sobrenaturais. Então já tinha o terror, o horror ali implícito que teria em cada episódio. Então a gente teve a mulher de branco e tal, terror colocado ali no lugar, cumprindo aquilo que a série veio trazer. E quando o episódio está chegando ao fim, que acha que vai ficar tudo bem, a Jessica, que é a namorada do Sam, morre da mesma forma que a mãe dele, né, colocada no teto, pegando fogo e tudo mais. Chocante, sabe? Você termina o episódio falando, meu Deus do céu, essa série é incrível, eu preciso continuar. É assim que você termina. E aí a gente vai aqui para The Winchesters do seu primeiro episódio, lembrando que as duas séries são produzidas pelo mesmo canal, que é a CW lá nos Estados Unidos. A gente vai para The Winchesters e aí não tem terror. Tudo bem, propostas são diferentes, acabei de falar isso, e tô sendo hipócrita, eu sei, mas é ruim, porque você tá num universo de terror, sabe? Então, cadê o perigo? Cadê aquela sensação, sabe, de que alguma coisa pode dar errado? Aquela sensação de tipo, caramba, eu não vou dormir. Não teve, sabe? Os demônios ficaram bestas. O monstro lá que apareceu, que parecia um tipo de um lobisomem esquisitão, parecia um mecatrônico ali, parecia uma fantasia de lobisomem, não deu medo, sabe? Aí a história é do casal do John e da Mary. O que eu pensei? Pô, a gente vai conhecer um pouquinho deles individualmente. É assim que funciona a série de romance, filmes de romance. A gente conhece um pouquinho do cara, conhece um pouquinho da menina, vê a vida de cada um, como é que eles funcionam, eles se esbarram, se conhecem, normalmente no final do primeiro episódio, e a gente vê como é que vai ser a vida deles dois juntos dali pra frente, como é que vai rolar a química entre os dois e tal. E aqui não, The Winchesters começou com uma cena aleatória de um cara correndo ali e tal, mexendo no negócio, sendo morto ali por um monstro e tal, e aí vem pro tempo ali pra gente conhecer os personagens, mostra o John no comecinho, e antes de qualquer coisa que a gente possa saber sobre a vida dele, ele já esbarra
com a Mary. 3 minutos de episódio, 3, 4, 5 ali no máximo. Os dois já se conheceram, mano. Cara, foi muito corrido. Sabe que pressa é essa? Não é um filme, dá pra desenvolver, calma. Não teve um backstory dos personagens, não teve um terror, não teve um suspense, não teve um medo, não teve nada chocante, não teve nada que fizesse, caramba, que legal esse primeiro episódio, eu quero continuar assistindo pra saber o que vai acontecer. Não teve. Aí a gente vai pra parte do mistério, que lá em Supernatural teve o negócio do pai do Jim sendo sumidos e tal. E aí, em vez de eles criarem um novo mistério aqui pra gente também poder ficar intrigado, não, eles repetiram o mesmo mistério de quase 20 anos atrás. O pai do John sumido e o pai da Mary sumido. O pai dos dois sumidos, já começa por aí, já tá errado. Mas, tipo, o mesmo mistério de Supernatural, parece que eles quiseram fazer uma ligação, tipo, foi assim que começou Supernatural, então vai dar uma nostalgia. Pra mim, não funcionou. Pra mim, só pareceu um roteiro preguiçoso que não quis tentar inovar e criar um mistério diferente pra eles. Por que que eles entraram nessa vida? Por que que eles estão indo atrás? Por que que o John e a Mary se conheceram? Parece que eles não quiseram se dar ao trabalho de criar uma nova história e falou, vamos pegar aquela nova história porque a galera vai engolir. Pra mim não funcionou. A coisa boa desse episódio que teve, que foi uma das únicas, eu diria, foram os fanservice, porque, mano, teve muita referência a Supernatural, o exorcismo, o John falando caçar coisas, salvar pessoas e tal. Teve muitas referências legais. Saving people, hunting things. I was born to do this. Só que ainda assim, eu achei demais. Tem muita referência. Tem referência até a The Boys, né? Que essa, pelo menos, eu achei muito legal. Da Mary chamando o John de Soldier Boy, porque ele acabou de voltar da guerra, do exército e tal. I'll see you around, Soldier Boy. Só que, mano, é muita referência, é muito fanservice pra só um episódio de 40 e poucos minutos, sabe? Eles poderiam ter espalhado isso mais sobre a temporada. Mas parecia que eles lotaram de fanservice em todo ponto. Eles foram escrever no roteiro e falaram, aqui cabe um fanservice. Escreveu mais um parágrafo, aqui cabe um fanservice. E foi jogando. Por quê? Qual que foi a intenção? O que me parece? Que eles colocaram lá e falaram, mano, vamos captar de cara o público de Supernatural, os Hunters. Então, se a gente colocar um monte de referência, um monte de fanservice, eles já vão se conectar com o primeiro episódio e vão seguir com a gente já desde o começo. A gente já vai começar uma série cheia de fã. Não funcionou de novo, pelo menos comigo. Teve muitas referências, foi muito legal, mas o fanservice é legal, o fanservice funciona quando tem uma história bacana acontecendo e aí a gente tem uma referência ali no meio. Mas quando eles trabalham só em cima das referências e esquecem um pouco da história, não funciona. E foi isso que aconteceu pra mim. Agora, beleza, até aqui eu só fui hipócrita, porque eu falei que não podia comparar as duas séries, então vou tentar comparar menos. Analisando The Winchesters apenas como ela é, temos outros defeitos pra criticar sim, como o fato dos efeitos visuais que eles fizeram. O demônio tá legal, o olho preto tá legal, mas até aí qualquer pessoa com 2, 3 meses de After Effects consegue fazer. O que eles pecaram muito foi em várias outras coisas, como por exemplo, tem uma cena lá que aparece uma demônia que tá conversando, porque eles conversam pra caramba também, tem isso daí, né? Ninguém briga, eles mais conversam. Mas aparece uma demônia lá, e aí do nada chega uma galera com uma van e atropela ela, bate com ela no carro. Só que o jeito que ela é atropelada, que ela é jogada pro outro lado, mano, tá muito ruim esse efeito, cara. Tá muito ruim, mano. E não é que tipo, o orçamento é baixo, o canal tá começando. Eles sabem fazer essas coisas. Tem um monte de série de heróis sendo feito lá na CW com efeitos muito melhores, que não são impecáveis, que não são o universo cinematográfico da Marvel, não são. Mas tem efeitos muito legais lá, muito melhores do que eles apresentaram aqui. E digo mais, em Supernatural, 2005, 17 anos atrás, eles faziam efeitos melhores do que eles fizeram aqui. Eles quiseram manter uma fotografia um pouco mais clara pra gente conseguir enxergar mais coisas, mas acabou expondo um monte de defeito que teve na pós-produção desse primeiro episódio. Eu tenho uma esperança de que tenha sido assim porque foi o primeiro episódio. Então eles investiram menos, quiseram só fazer um negócio ali pra mostrar pra CW e falou, a história é essa aqui. E aí a partir do segundo episódio melhore. E pelo menos é o que eu espero, mas é difícil. As conversas também, mano, as conversas são extremamente fracas. Não é uma coisa, quem me acompanha há muito tempo aqui, sabe que raramente eu falo de coisas técnicas. Quem me conhece sabe que raramente eu falo de coisas técnicas, de fotografia, trilha sonora, não sei o que, diálogos. Mas, mano, é impossível a gente ignorar os diálogos expositivos que tem nesse episódio. O que é um diálogo expositivo, caso alguém não saiba? É quando no meio de uma conversa eles relatam exatamente o que está acontecendo, como se a gente fosse um bando de tapado que não estivesse vendo. Então eles precisam explicar no meio de uma conversa o que está acontecendo pra gente poder entender. Então tem coisas que é muito melhor deixar só no ar, como por exemplo, o John e a Mary eles se conhecem lá, e eles estão indo num galpão, estão querendo abrir um lugar lá, tem uma chave, e aí mostra o pulso do John, que ele tem um amuleto ali com o símbolo do bloqueio de possessão e tal, e aí ela olha e ela fala, nossa, você tem um amuleto, por isso que você não foi possuído. That's why the demon didn't possess you. It's an anti-possession charm. Mano, precisava falar disso?
Em nenhum momento passou pela minha cabeça por que o Jon não foi possuído. O Jin e o Sam demoraram vários episódios para serem possuídos pela primeira vez. Então não precisava dar uma justificativa do porquê o Jon não tinha sido possuído naquele exato momento. Mas quiseram justificar, mostraram a pulseira e beleza, parasse ali. Porque logo depois, assim, alguns minutos depois, é mostrado a Ada, né, aquela, acho que é bibliotecária, que ela fugindo de uma possessão também, ela vai, pega um amuleto e sai andando, sai correndo e cai, e o amuleto cai da mão dela, ela tenta pegar, não consegue, e ali ela é possuída. Nessa cena, já deu pra entender que aquele amuleto protegia contra a possessão. E aí a gente ia lembrar, mostrou lá no pulso do Jon que ele tinha um desse, então por isso que ele não foi possuído. A Mary também, teve uma outra cena que mostrou esse amuleto que ela tem. Mas não, eles enfiaram aquele diálogo antes da Mary falando, você tem um amuleto contra a possessão, para poder justificar o porquê que ele não foi e para poder justificar por que a outra foi, porque o amuleto caiu da mão dela. Mas não precisava ter explicado. E isso acontece em vários outros momentos desse episódio, de eles falando coisa demais. Não precisava falar, precisa mais de atitude, de ação. É isso que a gente quer ver. Pode ter diálogo, mas melhora, porque tá muito fraco. E isso eu tô analisando o nível CW, hein? Porque eu tinha Supernatural, eu sei que tinha os seus defeitos, as séries do Arrowverse também tinham seus defeitos, mas ok, dava pra relevar. A The Winchester, essas coisas que eu tô criticando, tá conseguindo ser abaixo dessas outras séries, e é isso que preocupa. E falando em Arrowverse, as cenas de ação aqui em Supernatural parecem de lá, porque lá tem os heróis, né, que não sei o que, e faz um efeito, e bate, dá uma pirueta, e joga pro alto, e some, e reaparece, porque beleza, lá a gente tá falando de pessoas que têm superpoderes, de outras coisas, é uma outra pegada, e aí são cenas de ação que a gente consegue engolir, sabendo que eles têm uma limitação financeira ali pra poder investir. Aqui em The Winchester não precisava de todas as piruetas que a Mary tá fazendo, porque o que a gente via lá em Supernatural? Briga de bar, sabe? Era soco na cara, era mão doendo, era nariz sangrando, era cadeirada nas costas, era cuspida na cara. Tá, cuspida na cara acho que não tinha. Mas sabe, era isso, era uma briga de bar, era socão mesmo, não precisa ser uma briga bonita. Era um negócio intenso e mais puxado pro real. A gente chega em The Winchester, a Mary é uma super heroína. Chega na rasteira, dá voadora, dá soco, chuta pirueta, cambalhota. Precisa disso, cara. Ela veio lá das séries do Arrowverse, faltou só uma máscara e uma capa nela e um nome ali de heroína. Não precisava, podia ser um negócio muito mais simples. E em contrapartida, eles quiseram mostrar um contraste, tipo, a Mary é foda, ela tem todas as suas experiências, ela faz isso há muitos anos e ela consegue combater os demônios e o Jon não consegue porque ele não tem essa experiência. E aí o que eles fizeram para demonstrar isso? Deixaram o Jon Winchester um idiota. Porque ele vai tentar socar o demônio, ele dá uma cotovelada na Mary. Aí depois o demônio vai socar ele abaixa, o demônio bate na Mary. Ficou uma cena toda atrapalhada que parece que é uma série de comédia. E não deveria ser. A série é puxada pro romance, mas é pro universo sobrenatural que pode ter umas pitadas de comédia. Eles tentaram ser engraçado e pra mim só ficou muito, muito tosco. Tudo isso pra soltar uma piadinha da Mary falando para de tentar ajudar, alguma coisa assim. Mas, mano, não precisava, cara. Precisava. Era muito melhor do que ele fez no começo. Deu um socão e é um demônio, ele não tá acostumado. Então ele deu um socão, o demônio ficou quieto. Ele, caramba, esse cara é muito resistente, né? E aí, a partir dali, a Mary vem, entra e faz as piruetas dela. Mas não, transformaram o Jon num idiota em todas aquelas trapalhadas no meio da briga. Como se o cara não tivesse acabado de voltar de 2 anos de exército, sabe? Então eu acho que ele sabe dar um soco, eu acho que ele sabe ver se tem alguém atrás, sabe todas essas coisas assim, sabe parar um soco, sabe fazer alguma coisa, acredito eu. Então, resumindo, The Winchester é a típica receita das séries da CW, só que pior. Sabe, foi muito exagerado, que só porque tem uma proposta de ser uma série de amor, né, de contar uma história de amor, eles acharam que poderia transformar numa série adolescente. Porque foi isso que eu senti. Parece Riverdale, parece uma série adolescente feita pela CW. E não precisa ser. Existem histórias de romance de adultos também. Pode ser um pouco mais séria, um pouco puxada mais pro drama, pro terror. Não precisa ser o que eles fizeram. Mas parece tanto uma série teen que até juntou um grupo que enfrenta as forças do mal, porque é óbvio que a Mary não trabalhava sozinha. Tem um cara que é o engraçadinho, que parece o Cisco de The Flash, aí tem a menina que é a mais estudiosa, aí tem outro que faz uma outra função, aí tem outro que faz a outra função, e aí junto eles são um grupo de amigos que combatem o mal, sabe? Ficou com essa cara. Mas eu queria parar meu hate aqui e falar também algumas coisas boas que tiveram nesse episódio, porque não foi de todo ruim, né? Só queria aproveitar para lembrar você de deixar seu like e se inscrever se você tá gostando aqui desse vídeo, e se você quer mais conteúdos de The Winchesters ou até de Supernatural, que faz tempo que eu não faço também. É só me avisar aqui nos comentários que é vocês que mandam, eu faço mais. Agora, voltando a falar um pouquinho da série aqui, dar uma respirada, falar de coisas boas. Eu gostei da escolha do elenco, principalmente do Jon e da Mary. Porque a Mary, ela passa realmente essa vibe badass, sabe? De uma mulher que luta e que briga, e que é inteligente, e que é casca grossa, e que é orgulhosa, sabe? Que é o sangue dos Winchesters.
né? Ela tem muita personalidade do Jim, muito mesmo. Em contrapartida, o John, ele é fisicamente e na sua personalidade também muito parecido com o Sam. E é uma coisa que eu curti pra caramba. Em vários momentos dele, com a camisa de flanela, cabelinho de lado ali e tal, o jeito que ele é empático com as pessoas, de conversar, de dar um sorriso, lembra muito o Sam Winchester. O que faz até sentido do porquê que o John e o Sam brigavam tanto, porque eles são muito parecidos. E isso causa realmente intriga, né, dentro de uma família. Então isso eu achei muito legal. Eu não sei se foi proposital, mas eu senti uma vibe muito Sam Winchester no papel do John. Já os outros personagens do grupinho de amigos ali, eu não tenho muita coisa pra falar, nem boa nem ruim. Não me agradou a inclusão de um grupo inteiro desse tamanho, logo de cara, principalmente. Acho que eles poderiam ser adicionados ao longo do tempo, mas vamos ver se vai funcionar, né? Eu prefiro esperar mais alguns episódios, continuar assistindo, pra ver se continua funcionando. E a gente vai ter também uma ótima adição aí no elenco em breve, que é o Tom Welling, né? Que fazia o Clark Kent lá em Smallville. Ele entrou aqui pro elenco de The Winchesters e vai ser ninguém menos do que o Samuel, o pai da Mary, que a gente já conheceu, ele já apareceu em Supernatural lá várias vezes. O que me causa um negócio aqui, porque, primeiro, eu tô muito empolgado pra ver, eu gosto muito das atuações do Tom Welling, de coisas que eu já vi sobre ele, já participou de Lucifer, participou lá do Arrowverse também, eu gostei muito das atuações dele, então tô empolgado pra ver como é que vai ser aqui no universo de Supernatural. E segundo, que eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão adaptar isso, porque aqui tá começando a história em 1972, em Supernatural tem um episódio lá da 4ª temporada que a gente vê o Samuel pela primeira vez, se eu não me engano, que eles estão em 1973, e lá o Samuel era interpretado pelo Mitch Pileggi, que é bem careca e tem uma aparência muito mais velha do que o Tom Welling tem hoje em dia. Então será que eles vão só ignorar e fingir que ele era mais novo mesmo? Ou será que eles vão dar uma raspada ali no cabelo do Tom Welling pra ficar mais parecido e tal? Estou curioso pra saber como é que eles vão fazer essa adaptação. E é claro também, gente, só pra encerrar aqui o vídeo, aliás, antes de eu encerrar, só queria fazer uma pequena conclusão das incoerências da história do John e da Mary. Mas antes, quero lembrar vocês de ir lá conhecer o Instagram da Bia, minha esposa, que é o @mariapontilhada. Ela faz blusas e camisetas bordadas personalizadas à mão, como essa de How I Met Your Mother que eu tô usando. Eu tenho uma de Supernatural que é linda, mas que estava suja, infelizmente eu não consegui usar pra gravar aqui esse vídeo. Se você estiver curioso, tem uma foto dessa camiseta lá no feed dela, o link tá aqui na descrição. Vai lá seguir, ela entrega pra todo o Brasil, atende pela DM mesmo. Agora falando das incoerências aí da história do John e da Mary, porque a gente já viu muitas coisas sobre eles lá em Supernatural. Vários episódios com flashback, vários episódios que eles voltaram no tempo, teve na 4ª temporada, teve na 5ª temporada. Então, tem muita coisa que não tá batendo, ou que não vai bater, né? Isso a gente já tem que ter em mente. Como o próprio fato de a gente sabe que o John não conhecia essas coisas do mundo sobrenatural e tudo mais. Isso já foi mostrado em alguns momentos. Ele não sabia no momento que voltaram pro passado. Ele não sabia, ou sabia muito pouco lá da época que a Mary pegou fogo, e aí depois que ele ficou muito obcecado por todo esse universo. Então a gente sabe que, começando em 1972, nesse primeiro episódio de The Winchesters, ele já entrando nesse mundo, causa uma inconsistência muito grande com tudo que a gente já conhece. Mas vamos ter calma, porque a gente sabe também que essas coisas podem ser explicadas por apagamento de memória, apagação de memória, por alguém apagar a memória dele, como já aconteceu lá em Supernatural, se não me engano, na 5ª temporada, que eles voltaram e o Miguel possuiu o corpo do John e tal, e apagou a memória dele, apagou a memória da Mary, pra eles não lembrarem que o Jim e o Sam estiveram lá e tudo mais. Então a gente sabe que isso pode acontecer, e seria uma boa forma de explicar essas incoerências, essas inconsistências que vão ter entre as duas séries. Então existe uma forma de explicar, mas a grande questão que me pega aqui é que se eles vão explicar essas inconsistências. Porque eles têm a forma, eles têm uma desculpa para dar para fazer todas essas incoerências em relação a Supernatural. O grande problema pra mim é se eles simplesmente ignorarem e tirarem os fãs de trouxas. Porque é uma série que se passa no mesmo universo. E a gente já viu muita coisa desse passado. Então eles só começar a fazer um monte de coisa diferente e não explicar nada, e a série acaba daqui sei lá quantos anos, e eles não explicam nada, aí não. Aí tá tirando a gente de trouxa, achando que a gente não vai perceber. A gente acompanhou o Supernatural por mais de 15 anos. Nos momentos bons, nas temporadas ruins, nas temporadas horríveis. A gente estava lá assistindo episódio por episódio toda semana, exaltando e defendendo o Supernatural, mesmo quando as pessoas falavam mal. E aí agora eles vão e fazem um spin-off e ignoram tudo que a gente passou por lá pra criar uma nova história aqui e tira a gente de trouxa assim? Não. Aí eu vou ficar irritado. Então vamos dar tempo ao tempo. Eles têm até o final da série
pra explicar, falar que apareceu um anjo, que apagou, que não sei o quê. Eu sei que os personagens em si não conhecem anjos, mas uma vez que os anjos apagaram a memória deles, talvez por isso que eles não saibam, nada impede que eles já não tenham se encontrado com anjos antes. Termino esse vídeo dizendo que o episódio piloto já acabou, o que é uma coisa muito boa, porque o episódio piloto costuma ser aquele que eles colocam tudo, eles investem tudo pra convencer o canal, a produtora, de produzir uma temporada inteira. Eles já conseguiram esse feito. Então eu espero que a partir do segundo episódio as coisas melhorem bastante daqui até o final da temporada. Se isso vai acontecer, vamos assistir pra ver. Vou continuar acompanhando toda semana ali, espero que eu não atrase, né, porque a minha vida é uma loucura, quem me acompanha no Instagram sabe muito bem disso, mas essas são as minhas primeiras impressões dessa série. Acho que tem potencial, acho que eles têm uma história muito legal nas mãos, estou confiante de que vai pra um caminho legal, porque é ninguém menos do que o Jensen Ackles produzindo, o cara que deu vida ao Dean Winchester, o cara que mais conhece esse personagem, então eu acho que ele não vai deixar estragar. Eles vão melhorar, pelo menos eu quero muito acreditar nisso pra continuar acompanhando e voltar a me sentir bem dentro do universo de Supernatural e não ficar comparando e toda vez tendo que voltar aqui e criticar pra vocês. Agora, você que já assistiu o primeiro episódio de The Winchesters, o que você achou? Deixa aqui nos comentários, lembrando que quem não assistiu ainda vai chegar na HBO Max, se eu não me engano, dia 20 de outubro, se eu estiver errado, tô deixando aqui qual que é o dia certo. E aí os episódios vão chegando sempre semanalmente. E não sai desse vídeo sem clicar nessa bolinha antes pra poder se inscrever, caso você não tenha se inscrito nesse canal até agora, vai ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos de Supernatural, então se você é um fã desse universo, tem muito vídeo aqui que você vai gostar, sério. Tem lista de episódios mais assustadores, episódios engraçados, várias coisas muito legais. Vai assistir, eu tenho uma coleção de Supernatural que eu apresento num outro vídeo aqui também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!